Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu trouxe um maquiando modelo. O modelo de hoje é amiga minha, também da profissão. E a gente vai fazer essa maquiagem maravilhosa. Começo limpando a pele com água micelar, a que eu estou utilizando é da L'Oréal. Vou aplicando por todo o rosto, inclusive na região dos olhos também, para limpar bem a pele. Em seguida, na hidratação, utilizei esse creme nutritivo da Nivea. Eu gosto da textura dele, ele hidrata sem pesar a pele. Eu aplico hidratante por todo o rosto, principalmente na região das olheiras e regiões onde tem linhas finas. Após a hidratação da pele, eu aplico esse sérum potencializador da Ruby Rose. Ele age como um primer, fazendo com que a maquiagem dure por mais tempo e potencialize o efeito dos produtos. Espalho o sérum por todo o rosto, vou de partes, aplicando as gotinhas e espalhando por toda a pele. Ele consegue se espalhar facilmente. E depois, eu espero que a pele absorva para depois começar a aplicação da base. As bases que eu utilizei nessa modelo foram duas. A misturinha que eu fiz foi com a base da Revlon e da Dylos, para poder atingir o tom de pele dela e o tipo de cobertura que eu gostaria. Eu fiz uma misturinha da base da Revlon com a base da Dylos, com um pouquinho de diluidor da Ana Paula Massal, e ela ficou mais fluida, mas porém com boa cobertura. Primeiro eu fui aplicando a base com o pincel língua de gato por todo o rosto. E em seguida, com a esponja umedecida, eu vim dando acabamento, assentando melhor essa base na pele e tirando os excessos e tirando as linhas também do pincel. Nesse momento do acabamento com a esponjinha, a mão tem que estar bem leve para que não retire o produto da pele. Então as batidinhas têm que ser constantes e com a mão bem leve para que a base não saia da pele e consiga o acabamento desejado. Nas regiões de iluminação, eu utilizo o corretivo Claro 24 da Natura e faço a iluminação central do rosto e em seguida das olheiras. Manter também as batidinhas bem leves para que não retire o produto da pele. É muito importante para que se obtenha um bom acabamento que você, além de dar batidinhas leves, consiga fazer com que haja um esfumado entre a área do corretivo e a área da base, para que não fique demarcado que haja uma divisão entre os dois produtos. Então, ele tem que ficar difuso na divisão um sobre o outro. Eu começo dando batidinhas onde o produto está mais concentrado e em seguida eu vou para as extremidades. Essa é uma demonstração de uma maquiagem profissional. Iremos fazer também um contorno cremoso. Eu utilizei o corretivo também da Natura na cor Escuro 20. Aplico primeiro o corretivo na plaquinha e vou pegando com o pincel aos poucos e fazendo todo o esfumado da região do contorno. Vou de pouquinho em pouquinho pegando o produto e aplicando na pele e esfumando. Sempre que necessário, pego a esponjinha e faço um retoque nas bordas, para que fique bem esfumado o contorno entre a área de iluminação também e a base. Mas evitei fazer muitos cortes, para que vocês possam ver todas as etapas da melhor forma possível. Se deixasse o vídeo na velocidade normal, ele demoraria muito tempo, um pouco mais de 1 hora.
Na área de iluminação ainda, para trazer um pouco mais de iluminação para o centro do rosto e abaixo das olheiras, eu usei o corretivo Claro 20, só um pouquinho na região interna das olheiras. Observem que eu não fiz o contorno cremoso na região do nariz, pois eu prefiro fazer com o contorno em pó, para que não fique muito marcado. Ainda com a pele úmida, para a gente ter esse efeito mais potencializado, eu apliquei logo o iluminador. E apliquei dando batidinhas de formas bem leves, para que também não retire o produto da pele que ainda não foi selada. Na pele da modelo eu fiz uma mistura de 2 tons de iluminador, porém em outras regiões eu acabo utilizando outras cores, como um iluminador mais rosado ou então uma mistura de 3 tons, mais bronze, dourado, mais branquinho. Eu gosto de misturar os iluminadores conforme a tonalidade e aquilo que eu quero fazer nessa pele. Apliquei bastante iluminador nas têmporas e depois eu fui para a região central do rosto, queixo, arco do cupido, nariz e testa. Lembrando que a intensidade da maquiagem, de iluminador, de contorno, de acabamento, de textura de pele, vai variar conforme a necessidade e o gosto também de cada cliente. Vamos selar a pele. Antes eu tiro todas as marcações, tudo que ficou acumulado nas linhas finas com esponja e depois venho com outra esponjinha com pó translúcido, selando toda a região. Deixo bastante pó nessas regiões e espero que ele se assente na pele. Infelizmente, a minha câmera parou de gravar e eu não tinha percebido, então cortou a parte onde fiz também a selagem de toda a pele. Fiz o contorno em pó, apliquei o blush e um pouco mais de iluminador depois da pele selada e borrifei com a bruma para dar acabamento. Então agora com a pele finalizada, iremos começar os olhos. Começa aplicando o corretivo Claro 20 nas pálpebras e dando batidinhas com esponja para assentar e espalhar o corretivo. Antes de começar a aplicação da sombra, eu gosto de vir com o mesmo pó translúcido nas regiões interna e externa dos olhos, selando bem essa região para não manchar com a sombra. Gosto de começar também iluminando o alto da sobrancelha, para destacar bem essa região da sobrancelha e facilitar na hora do esfumado. Nessa maquiagem, as sombras que eu utilizei foram da paleta da Jaclyn Hill para Morphe. Comecei por essa sombra roxa, que fica bem ao lado da azul, e fui primeiro no canto externo dos olhos. Sempre alimentando as cerdas do pincel com mais sombra e aplicando e depois esfumando. É interessante botar um pouquinho de pó translúcido abaixo das olheiras para que essas sombras, se elas caírem sobre a pele, não manchem, pois são sombras bem pigmentadas. Na borda eu venho com essa sombra mais avermelhada para esquentar esse esfumado e dar acabamento na borda da sombra roxa. Gosto também de vir com o pincel de esfumar totalmente limpo e fazer esse acabamento do esfumado com esse pincel, como se fosse uma borrachinha, para esfumar melhor a sombra aplicada e deixar o esfumado ainda mais bonito.
Gosto de quando estou maquiando a cliente, tudo que eu faço de um lado eu vou replicando do outro ao mesmo tempo, para que não um lado não fique diferente do outro. Sempre tentar fazer o mais próximo possível, mais fiel, né, de um lado ao outro. Utilizei agora, ainda no esfumado da região do côncavo, uma sombra laranjinha, com o mesmo pincel que a gente fez desde o começo, porque eu gosto de fazer com que as sombras se mesclem, mas eu vou com a mão bem leve, pegando pouca sombra para não manchar. Na região central da pálpebra eu aplico a sombra azul. Só que aqui no vídeo ela tá parecendo um pouquinho mais roxa, porém é a sombra azul marinho, tá? E aí vou aplicando com o mesmo pincel do esfumado. Talvez então por isso que a sombra tá parecendo um pouquinho mais roxa, ela deve ter se misturado, né, o azul com o roxinho que ainda tinha no pincel. Mas não, para mim não interfere porque eu gostei muito do efeito. Agora com o pincel de sombra pequeno, eu aplico a sombra azul mais clara que tem na paleta, na região interna dos olhos. Eu vou pressionando bem essa sombra para que ela pigmente bastante. Então eu vou e volto na paleta várias vezes, porque eu quero essa sombra bem intensa. Para criar mais profundidade nesse canto externo do olho, eu venho com um marrom com fundo avermelhado em cima da sombra roxinha, para poder criar mais profundidade. Só que eu pego pouquinho, porque eu não quero interferir muito na cor do roxo que eu coloquei primeiro. Agora que já acabamos com a aplicação das sombras na pálpebra, eu limpo tudo a região de baixo da olheira. E aí faço um pontinho de luz com o iluminador branquinho da minha paleta de iluminadores, que ele tem um fundo azulzinho, bem no cantinho interno. Intensifico bastante porque eu quero criar um pontinho de luz. Esfumo também esse iluminador bem um pouquinho mais para cima, na região do côncavo interno. Vamos para as sobrancelhas. Primeiro eu pintio as sobrancelhas e eu decidi utilizar na minha modelo hoje uma pastinha de sobrancelha. Então eu venho sempre pegando pouquinho produto para que não pese e vou esfumando esse produto o máximo que eu posso. Eu acabo demorando um pouquinho mais nessa região porque eu gosto de deixar um pouco mais natural possível, já que a gente está trabalhando com pastinha, que acaba pesando um pouquinho mais. E normalmente nos meus atendimentos eu busco utilizar mais a sombra, porque ela deixa o acabamento bem mais natural do que uma pasta. Sempre gosto de deixar o começo da sobrancelha um pouco mais suave do que o restante e finalizo aplicando um rímel transparente para deixar os fiozinhos penteados e no lugar. Na linha d'água eu decidi usar um lápis azul, esse é o da Eudora, e eu aplico primeiro, esfrego ele no dorso da mão para depois aplicar nos olhos porque eu sinto que ele fica mais emoliente, né? E depois eu vim com a sombra azul, selando esse lápis na linha d'água. Em seguida, eu pego o lápis e passo na região inferior dos olhos, para depois vir com as sombras, as mesmas que eu utilizei no côncavo,
para dar esse acabamento na região inferior dos olhos. O uso de um lápis nessa região inferior, antes de aplicar sombras, ele faz com que a sombra fique mais potente e o acabamento fique mais bonito também, mais intenso. Na ordem, eu vou utilizando as mesmas sombras que eu utilizei na região do côncavo. Então, começo pela sombra roxa, depois vou para a sombra azul, azul que eu usei no centro da pálpebra, e depois o azulzinho mais claro no canto interno, né, na parte inferior dos olhos. E vou mesclando todas elas. E por último, para dar também aquela profundidade na região externa, na região externa, eu venho com aquele marrom que eu utilizei para dar aquela sensação de profundidade. Na borda, para dar o mesmo acabamento do côncavo, eu volto com aquela sombra avermelhada, só que em menor intensidade, para não manchar e nem marcar e nem tirar a coloração das outras sombras. Na construção de uma maquiagem, a gente sempre vai e volta com as sombras para conseguir o acabamento que a gente deseja. Retoco com o iluminador o cantinho interno do pontinho de luz. Agora eu volto na pálpebra e vou aplicar um pigmentozinho, um glitter bem fininho. Primeiro eu venho com uma pastinha, uma cola para glitter em creme e aplico na pálpebra com um pincel de esfumar pequeno e depois eu venho com o pigmento em cima dessa pastinha, só que pegando sempre de pouquinho em pouquinho para não acumular. E o efeito ficou maravilhoso, bem flocadinho do jeito que eu gostaria e com o cantinho interno mais intenso. Para finalizar a make, um batom lindo e nude com fundo um pouquinho rosado. Esse é o 287 da Ruby Rose. É uma cor maravilhosa. Só que eu não deixo o batom mate, eu aplico um glossinho no centro dos lábios. É o meu primeiro vídeo maquiando o modelo e espero que nas próximas eu melhore mais para trazer mais conteúdos bons para vocês. Então é isso, minha gente. Esse é o resultado da maquiagem. Eu confesso que estou amando, amei o resultado e espero que vocês também, tá? Deixa nos comentários o que é que vocês acharam, curte e compartilha, tá? Então até a próxima, tchau!